Uns dizem que o carburador é melhor, outros falam que injeção eletrônica é o melhor. Mas afinal, existe um melhor ou outro pior? Fique comigo neste vídeo para você descobrir. Para quem não me conhece, eu sou o Jean, tenho mais de 20 anos de experiência com calibração de motores de combustão interna, mais conhecido como acerto de motores ou programação da injeção eletrônica. Aqui eu ajudo profissionais e entusiastas de carros a fazer o acerto de qualquer tipo de motor. E o tema de hoje é 3 diferenças entre o carburador e a injeção eletrônica. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que pensar é na construção dos dois sistemas. O carburador, ele é um componente totalmente mecânico. Ele é feito somente por elementos mecânicos, desde a parte da borboleta de aceleração até a parte do controle de combustível, a boia, né, para manter o combustível dentro da cuba, a rápida, né, que é o dispositivo de aceleração, quando você acelera o motor, acelera o carro, você tem uma correção de combustível e ele é feita de forma mecânica. Então tudo que está dentro do carburador, o conjunto que é formado o carburador, é totalmente mecânico, 100% mecânico. Ao passo que a injeção eletrônica ela tem componentes mecânicos, eletromecânicos e eletrônicos. No caso, a gente vai fazer uma comparação aqui, como a gente está fazendo uma comparação entre carburador e uma comparação entre injeção eletrônica, a gente vai pegar só a parte da injeção eletrônica que faz o controle de combustível. A injeção eletrônica ela não é só o controle de combustível, ela faz outras coisas, como o controle de avanço, como controle de falhas e todas essas coisas, mas a gente vai se ater simplesmente à gestão de combustível, que é o que o carburador faz, para a gente poder fazer uma comparação nesse sentido mais fiel, né, mais fidedigna, e daí tem um resultado, no caso, de você chegar no final e dizer, opa, o carburador é melhor ou a injeção eletrônica é melhor, dependendo do que você tirar de conclusão nesse vídeo. Então vamos lá. No caso da injeção eletrônica, ela tem, que nem eu falei, ela tem componentes mecânicos, eletromecânicos e eletrônicos. Ela é formada por uma central eletrônica, é o cérebro, vamos dizer, da injeção eletrônica, é onde vão ser tomadas as decisões de acordo com o tipo de funcionamento, o ponto de funcionamento do motor, a leitura dos sensores, né, a posição dos atuadores, o que o atuador vai fazer. Então, a partir dali da central eletrônica, que fala aí o cérebro, né, da injeção eletrônica, vão ser tomadas as decisões e vão ser aplicados, né, para os atuadores, né, tudo aquilo que é necessário para a injeção funcionar. Para que você entenda, né? Pode ser que você não conheça nada sobre injeção eletrônica, então vamos dar uma explanação aqui para você saber do que eu estou falando. Um atuador é aquele componente que vai fazer alguma atuação, vai fazer vamos dizer assim, vai tomar alguma ação dentro do controle do motor. Por exemplo, nós estamos falando da parte de gestão de combustível. Então, o atuador, no caso, é o injetor, né, no caso do controle de combustível é o injetor, e o injetor ele é o quê? Ele é uma válvula, né, eletromecânica que vai fazer com que o combustível chegue até a câmara de combustão, para que o combustível possa seguir o caminho dele para chegar até a câmara de combustão. Então ela é uma válvula que ela vai abrir através de um motor elétrico que está dentro do injetor, através de um sinal eletrônico vindo da injeção eletrônica. Então a injeção eletrônica, ela sabe, né, dependendo do ponto de funcionamento do motor, que faz a leitura dele por diversos outros sensores, como o sensor de pressão, sensor de temperatura de água, ela vai fazer essa leitura dessa condição, da rotação do motor também, muito importante, e daí ela vai decidir, ok, para essa condição de rotação, de pressão, de temperatura de água, o injetor precisa abrir nesse ponto e vai ficar aberto durante um certo tempo. E essa vai ser a atuação que o injetor vai fazer para que o combustível possa chegar até a câmara de combustão. Então esse é o princípio do atuador, é o cara que vai atuar, que vai fazer com que alguma coisa aconteça para que o motor seja controlado, para que o motor seja gestionado pela injeção eletrônica. E no caso o sensor ele faz só leitura. Vindo para o caso, né, vindo para esse exemplo da gestão de combustível, um sensor que faz parte da gestão de combustível é a sonda de oxigênio, que fica lá no escapamento do carro, lá no escapamento, no coletor de escapamento do motor, e lá essa sonda de oxigênio ela vai medir a qualidade da mistura que foi queimada dentro da câmara de combustão. Então você pode ter leitura, né, através dessa sonda de oxigênio, que você queimou o combustível de uma maneira ideal, então quer dizer, você queimou todo o combustível, ou você tem excesso de combustível, ou você tem falta de combustível.
Então existem essas 3 possibilidades da sonda de oxigênio fazer leitura, e essa é uma interpretação qualitativa. Existem sondas qualitativas nesse caso, e também existem as sondas quantitativas que vão dizer o quanto você está com excesso de combustível ou o quanto você está com falta de combustível. Vai te dar um valor, né, que você pode ler, ok, eu estou com muito combustível demais, ou combustível de menos, ou só um pouquinho acima, ou bastante acima, ou um pouco menos de combustível que deveria, ou bastante menos. Então ela vai fazer essa leitura. Também tem essa sonda que a gente chama de wideband, que essa sonda vai fazer uma leitura mais precisa, no caso, para ajudar a pessoa que está fazendo o acerto, né, do motor, da calibração, conseguir fazer um acerto mais fino, né? Então tem a sonda qualitativa, que é uma sonda que já foi usada há bastante tempo. Nos carros mais antigos tinha só essa sonda, esse tipo de sonda. Hoje em dia a grande maioria dos carros usa a sonda quantitativa. A gente pode chamar dessa maneira, que vai te dar um valor de como está a qualidade da combustão que aconteceu dentro da câmara de combustão. Então, nessa parte da gestão de combustível, a gente tem na gestão eletrônica, que nem eu falei, o injetor, que vai fornecer o combustível, e também a sonda de oxigênio, que vai informar qual a qualidade dessa queima, para que a central eletrônica, né, que é o cérebro da injeção eletrônica, vai poder tomar as decisões necessárias para manter a quantidade de combustível dentro daquilo que é especificado, que foi calibrado, que foi programado dentro dela, para que naquele ponto específico de funcionamento do motor você tenha ou uma mistura estequiométrica, que é a mistura onde você queima todo o combustível, ou uma mistura um pouquinho mais rica, né, com um pouco mais de excesso de combustível, ou um pouquinho mais pobre, dependendo da condição. Você pode também ter essa situação. Então essas são as diferenças básicas, né, entre um carburador, na parte de construção, entre o carburador e a injeção eletrônica. Carburador 100% mecânico, injeção eletrônica, um sistema eletrônico e eletromecânico. Beleza. Daí a gente vai para a diferença em relação à manutenção dos sistemas, né? A gente vai passar por essas 3 diferenças, e a gente vai chegar na terceira, que a terceira é mais interessante aqui. Então fique comigo até o final do vídeo, que a terceira vai estar mais ligada à parte de quem faz o acerto, né, da gestão eletrônica, faz o acerto do motor, a programação da gestão eletrônica. A primeira diferença que a gente tem é na manutenção. Então, a manutenção de um carburador, por exemplo, você vai precisar de poucas ferramentas. Você precisa de uma chave de fenda, uma chave de boca, né, alguma coisa nesse sentido para você poder trabalhar, para que você possa fazer uma reparação caso seja necessário. Um carro que chegou na sua oficina, ou o seu próprio carro mesmo, e você sentir que o carro não está desempenhando aquilo que deveria, está com uma falta de potência. Então você vai lá dar uma olhadinha no carburador, que pode ser que ali esteja tendo algum problema de entupimento, né? Ou por exemplo, o acelerador lá quando você vai acelerar, tem a correção de rápida, né, que a gente chama, que é correção de combustível em aceleração, que não está funcionando direito. Tem um diafragma ali, aquele diafragma pode estar com vazamento, e daí você não tem a quantidade de combustível que você precisa. Então toda essa parte você faz, né, essa avaliação de forma visual. Você desmonta, você vai tirar o carburador do coletor de admissão, você vai desmontar ele, vai olhar, vai ver se tem alguma sujeira, vai fazer uma limpeza, e daí você vai ter a verificação para conseguir chegar onde você precisa, que é o funcionamento do carburador, né, do sistema que você tem, para que você tenha o melhor rendimento do funcionamento do motor, né? Então essa parte de manutenção do carburador você faz dessa maneira. Agora, a gente indo para a injeção eletrônica, daí a situação é um pouco diferente. Você vai precisar de um pouco mais de investimento, que o ferramental ele não é o mesmo do que você usa para o carburador. Por exemplo, como você tem uma central eletrônica, ela usa um sistema de falhas para identificar qual o problema que está acontecendo no motor. Então, se tiver algum componente, né, que faz parte da injeção eletrônica que tiver com defeito, ela vai indicar uma falha. E daí você vai precisar de um computador, precisar de um software para fazer a leitura dessas falhas, a leitura dessa central eletrônica, e um cabo para ligar, né, obviamente o computador com o carro, para você fazer essa leitura. E ali a injeção eletrônica ela vai te fornecer o ponto, né, onde que está tendo problema. Vamos dizer assim, que nem eu falei, o injetor é uma válvula, né, eletromecânica, e pode ser que esse injetor ele possa, é possível de acontecer que ele trave totalmente aberto. Então a válvula por algum motivo trancou por sujeira ou por alguma coisa que aconteceu, por defeito de fabricação também pode acontecer. Essa válvula travou na posição aberta e não fecha mais, e aquele injetor está injetando combustível direto, ele não tem mais controle. E aí, no caso, a central eletrônica ela vai identificar, no cilindro 1, por exemplo, o injetor está totalmente aberto. E daí você já sabe, você faz a leitura, né?
lá com o teu software, com o computador, e dali a injeção eletrônica vai te dizer, opa, você está com um problema ali no primeiro injetor, em que o injetor travou aberto. Então você vai desmontar o injetor, você vai verificar, ver se você tem como reparar. Existem alguns métodos que você usa para a reparação do injetor. Você pode tentar fazer uma limpeza ultrassônica com ultrassom, e você pode voltar a ter esse injetor funcionando, ou então você condena ele, não dá para fazer, você já tentou resolver, não deu certo, você repara, substitui, coloca um outro no lugar e o motor vai voltar a funcionar da maneira como é especificado, como deveria. Então, a vantagem da injeção eletrônica é essa, você vai exatamente no ponto onde você precisa fazer a reparação, e daí você consegue fazer essa reparação de forma mais precisa, e você não precisa ficar procurando, onde é que está o problema, será que é rápida, será que alguma coisa, no caso do carburador, né? Será que é rápida, será que é o giclê que está muito desgastado, será que eu tenho que trocar, será que de repente é o diafragma lá da rápida, será que vamos dizer assim, a base do carburador não está empenada, está dando entrada falsa de ar, ou então o giclê da marcha lenta não está bom. Então tem várias coisas que você vai no achismo, sabe? Quando você está ali no carburador tentando resolver o problema que está acontecendo. E já lá na injeção eletrônica não, você vai ter uma leitura da falha, né? E essa leitura da falha vai fazer com que você consiga, nesse sentido, chegar no ponto onde está tendo problema, e a partir daí, se você identificou o ponto onde tem problema, você vai tentar reparar, que não falei do injetor que travou aberto, ou pode travar fechado também, né? Ou então ele pode estar com sujeira, então você põe lá e equaliza os injetores. Opa, tem um injetor que está dando menos combustível, então está passando menos combustível, faz uma limpeza, de repente eles equalizam, você consegue equalizar, se não, troca os injetores. Então tem todas essas coisas que te ajudam, no caso, na manutenção, para que você consiga fazer uma reparação mais satisfatória, né, para o cliente, no caso, né, e daí chegue numa condição em que você entrega o teu trabalho de uma maneira mais precisa, né, com mais satisfação, no caso, para o cliente, que nem eu falei. Essa é uma diferença, né, que tem entre o carburador de injeção eletrônica. A outra diferença está na precisão. O que eu digo com precisão, né? Precisão é o quê? É você entregar um funcionamento para o motor, através da gestão de combustível, que é o que a gente está comparando o carburador com injeção eletrônica, que seja algo que funcione bem o tempo todo e na condição ideal, né, que aquele motor precisa. Essa é a parte da precisão que eu falo. Quando você tem um sistema mecânico, que é no caso do carburador, você tem algumas limitações. Por quê? Porque no carburador você tem, para você fornecer a quantidade de combustível, você tem um parafuso com um furo calibrado. Esse parafuso com furo calibrado, ele vai regular, né, através desse furo, né, que tem ali nesse parafuso, o fluxo de combustível. Então é um parafuso, né, um parafuso que tem um furo no meio. Basicamente é isso. Se você não conhece, nunca viu um giclê no carburador, é isso aí, um parafuso com furo no meio, e ele separa, no caso, o reservatório de combustível que tem dentro do carburador da zona onde vai ser puxado o combustível para dentro da câmara de combustão, para dentro do coletor de admissão, né, que depois vai para a câmara de combustão. Então, esse parafuso vai regular. Então, ele tem um diâmetro específico, fixo, que não vai mudar em função da sua rotação, em função da carga que você dá, em função da altitude, nada vai mudar, sempre vai ter aquele fluxo constante, limitado pelo parafuso de acordo com o ponto de funcionamento do motor. Então aí você já vê uma limitação, né? Porque você não pode mudar a quantidade de combustível, ela vai ser sempre a mesma, porque você tem um parafuso lá, um furo calibrado, que vai fazer o fluxo de combustível ele ser sempre da mesma maneira, independente da situação, independente da condição, de temperatura, de qualquer coisa que seja necessária para que o motor funcione, né? Numa condição diferente daquela que ele foi calibrado, por exemplo, a temperatura ideal de funcionamento. Quando você está frio, né? Você precisa de um pouco mais de combustível, porque daí a combustão já não é tão boa, quando o combustível está frio, quando o motor está frio, então você precisa de um combustível um pouco em excesso para você funcionar bem. Já no carburador você não vai conseguir fazer isso, né? Porque ele vai fornecer sempre a mesma quantidade de combustível, então tem essa precisão, né, que faz com que o carburador não seja ideal, né, do ponto de vista de funcional do motor, de resposta que o motor precisa ter, de qualidade de combustão, né, se você quer uma combustão bem centradinha, né, uma combustão que seja, que você queime todo o combustível, você precisa de repente de um pouco de excesso quando você está em plena carga, né, quando você está acelerando tudo, e que você precisa de repente lá em alta rotação, onde você tem uma solicitação muito grande, né, de temperatura, que você tem um pouco mais de combustível para resfriar um pouco as partes do escapamento, como válvula, né, como
o catalisador, o próprio coletor de escapamento. Então tem essas nuances, né? O carburador não vai conseguir fazer porque ele não tem essas estratégias, por ser mecânico, para poder funcionar dessa maneira. Já a injeção eletrônica é diferente. Como eu falei, né, é um sistema eletrônico que tem uma central eletrônica, que é o cérebro, que faz todo o ajuste necessário para funcionar, e existe, né, dentro dessa central eletrônica, não é só a reação que ela trabalha, né? Ela tem uma programação em que a pessoa que fez o acerto do motor com aquela central eletrônica, ele vai colocar alguns parâmetros de funcionamento nos quais ele busca o funcionamento ideal para cada ponto de funcionamento do motor. Por exemplo, quando você está andando com meio pé de acelerador, você não está solicitando toda a aceleração, o que acontece? Você não está pedindo torque, você não quer potência naquele momento. Você quer andar numa condição com um carro de que seja suficiente para você se deslocar. Nesse momento, você não precisa de potência, você não precisa ter um excesso de riqueza onde você vai buscar potência, um excesso de combustível. Você fica naquela condição de queimar todo o combustível, daí o motor fica econômico, você não gasta tanto, e você tem aí, no caso, um funcionamento que vai trazer para o cliente, no caso, uma satisfação, porque ele vai estar gastando um pouco de combustível no carburador. Ou seja, você pode fazer isso, mas você vai ficar só nesse ponto. Se você calibrar só nesse ponto, você colocar e fazer a especificação do carburador só para esse ponto, você vai ter funcionamento ali, naquela condição. Mas para outras zonas de funcionamento do motor, talvez você já não consiga, seja mais difícil fazer. O carburador você tem que buscar sempre um compromisso, na injeção eletrônica já é diferente. Ali você pode especificar, não, sei lá, numa rotação de 2.000 RPM, eu estou com 500 milibar de pressão dentro do coletor. Então, a minha carga, vamos dizer assim, né, para quem está no nível do mar, é uma meia carga, meia aceleração. Então, naquela zona eu não quero torque, eu não estou buscando torque, então eu posso colocar um combustível para queimar totalmente, para que eu tenha, nesse caso, eu tenho uma condição, né, de economia de combustível, porque eu não estou pedindo essa aceleração, não quero torque, não quero desempenho naquele momento. E daí, no caso, quando você precisa de desempenho, né, o ideal é que você tenha um excesso, um pouquinho de excesso de combustível, geralmente, né, que nem todo mundo já conhece, ali em torno do lambda 0.87, 0.88, alguma coisa por ali. E você, com esse excesso de combustível, você tem performance, você tem torque, mais torque do que se você tivesse um lambda 1, né, que é a leitura da sonda, né, da sonda de oxigênio, a leitura 1, porque a leitura 1 é a combustão total, você queimou todo o combustível, mas quando você põe um pouquinho de excesso, chegando no lambda 0.87, 0.88, você tem um rendimento um pouco melhor da combustão, né? Porque a gente fala em combustão total, mas, né, ela não queima totalmente, né? Um pouco do combustível ele vai ficar um pouco nas paredes do cilindro e vai sair como um pouco de hidrocarboneto não queimado. Então sempre não vai ser uma combustão 100%, nunca, não existe combustão 100%. Sempre vai sobrar um pouquinho, mas a sonda faz a leitura daquilo que pode, do que é possível queimar. Então, ela vai fazer essa leitura, mas se você coloca um pouquinho mais de combustível, você tem um pouco mais de rendimento devido às características físico-químicas do combustível, e daí você tem mais performance, você tem mais torque, você tem mais potência, colocando um pouquinho mais de combustível, e lá na central eletrônica é possível programar essa situação, porque você tem a leitura, né, dos sensores, né? Você viu lá, o teu acelerador está pé no fundo, o teu sensor de pressão de coletor está igual à pressão que está na atmosfera, então, opa, beleza, o condutor está pedindo torque, então vamos enriquecer um pouquinho para dar performance para ele, para que aquele motor tenha um desempenho melhor e daí consiga chegar na condição que ele quer, que ele deseja, que é de torque, eu quero potência, eu quero fazer o carro andar, né? Então, essa parte da precisão aí das possibilidades que a injeção eletrônica pode trazer, ela, nesse caso, ela é diferente do carburador. O carburador sempre é uma condição de cobertor curto, né, que a gente fala, né, que é de compromisso, e no caso a injeção eletrônica você consegue já fazer muito mais coisas, consegue já programar de uma maneira mais eficiente, vamos dizer assim, o teu motor, e daí acertar, né, fazer um acerto melhor do seu motor para conseguir um resultado melhor em todas as condições de funcionamento do motor. Beleza, e aí a gente vai para a terceira diferença, que é quando você vai fazer um acerto de motor. Vamos imaginar o seguinte cenário, chegou um Chevette para você fazer um acerto de motor, só que vamos imaginar duas situações, dois cenários. Você vai fazer o acerto com o carburador, e o outro você vai fazer o acerto com injeção eletrônica. Vamos imaginar que esse Chevette, né, o dono do carro, né, o cliente que chegou até você,
Ele fez algumas modificações, ele colocou um comando de válvula diferente, com maior permanência, maior tempo, né, de permanência da válvula aberta, com mais lift, né, que a válvula levanta um pouco mais. Você tem já um escapamento que foi dimensionado com um diâmetro maior de escapamento. Então tem algumas modificações que ele fez naquele motor ali que vão fazer com que você tenha que fazer o acerto daquele motor. Porque ele não vai funcionar, por exemplo, com o carburador original. Não tem como, né? Porque você vai mudar a quantidade de ar que aquele motor, ele vai respirar melhor, né, por ele ter um comando de válvula diferente, por ele ter um redimensionamento do coletor de escapamento, também dos dutos, né, que vão levar os gases de escape para fora. Então tudo isso vai fazer com que esse motor não funcione com o carburador original. Que o Chevette, né, ele terminou a sua produção, se não me engano, em 91 ou 92, eu não me lembro bem, mas acho que foi por aí. E até aquele momento ele só tinha carburador, nunca teve injeção eletrônica. Então, chega nessas duas situações, você vai fazer um acerto com o carburador e um acerto com injeção eletrônica. Então, beleza. Então, você vai chegar lá, chegou o teu cliente, você vai fazer o quê? Opa, beleza. Então, a gente tem um comando que vai permitir um pouco mais de abertura, né? Vai permanecer um pouco melhor, você vai ter mais ar dentro do cilindro, dentro da câmara de combustão, e aí você calcula e você consegue daí selecionar um carburador que vai suprir as necessidades de combustível que aquela nova configuração do motor vai exigir. Beleza, então você pega o carburador que você selecionou, você vai instalar lá no coletor de admissão daquele Chevette, e daí você vai também trazer junto contigo vários giclês, vários parafusos com furo calibrado para você ir trocando até que você encontre a mistura ideal para funcionamento daquele motor. E aí beleza, né? Tá aí tranquilo, né? Então eu tenho ali vários giclês, posso selecionar aquele que vai dar uma funcionalidade melhor, então vamos lá. E daí você também tem que instalar uma sonda de oxigênio no escapamento para você fazer a leitura da combustão, mesmo que seja o carburador, porque você está fazendo o acerto, né? Então, se você está fazendo o acerto, você tem que fazer a leitura da combustão para saber se aquele giclê, se aquele carburador que você instalou, ele é suficiente, ele consegue fornecer a quantidade de combustível suficiente que aquele motor está pedindo naquela nova configuração. E aí beleza, então você liga o carro, dá a partida do motor, espera o motor esquentar e daí você começa a fazer a leitura. Você leva, né, o carro até o dinamômetro de chassi, né, aquele dinamômetro de rolo que você amarra o carro, quem nunca viu, né? É um rolo grande onde você coloca o carro, você amarra ele com algumas cintas na parte da frente e da parte de trás e você acelera o carro ali naquela situação e a roda vai girar em cima daquele rolo e você vai conseguir fazer uma leitura de torque e potência, né? E daí beleza, então você levou o carro até lá, até esse dinamômetro de rolo e você vai acelerar. Então você partiu o motor, você colocou lá uma configuração original, configuração inicial do carburador, com um giclê lá específico, e você faz a aceleração, você faz a leitura de torque e potência e você faz a leitura também da sonda de oxigênio para saber a qualidade da mistura. E aí beleza, então você viu lá a curva de torque e potência, poxa, deu mais potência do que o original, né, beleza, então você tem uma configuração diferente, mas na leitura da sonda você viu que está faltando combustível. Então o lambda ficou acima de 1, ficou 1.10 ou 1.15, alguma coisa nesse sentido, e daí você tem que ir nesse momento, você vai desligar o motor, você vai desmontar o carburador, você vai até o giclê, desmontar o giclê que você tem lá, onde tem o parafuso com furo calibrado, e você vai colocar um giclê maior, com furo com diâmetro maior para fornecer mais combustível. Daí você vai montar aquele giclê, você vai fechar o carburador, montar de novo no coletor de admissão e fazer mais uma medição. E daí você vai medir de novo torque e potência e você vai medir a sonda também, a sonda de oxigênio. E aí naquele momento você viu que a tua leitura, né, do sensor de oxigênio ficou ali, estava em 1,10 ou em 15 e passou a ficar em 0,90, 0,95. Opa, beleza. Você está buscando potência, vai estar legal, está tranquilo, vai estar uma condição que você está com um pouquinho de excesso, então vai ser perfeito. Para quem está buscando potência vai estar bom. Não o ideal, que o ideal você precisa estar 0,87 quando você faz a aceleração de plena carga, mas 0,95, 0,90 já é melhor do que ficar numa sonda, leitura de sonda lambda, né? Da sonda de oxigênio 1. Beleza, tranquilo, né? Então pode ser que você na segunda vez você já acerte e talvez isso aí com essa condição o teu cliente já fique satisfeito. Não, beleza, tá tranquilo. Lembrando que nessa situação você vai ter performance, mas você não vai ter economia de combustível, porque você está com lambda abaixo de 1. Né? Você está fazendo uma leitura da sonda de oxigênio abaixo de 1. E aí você está com um pouco de excesso, você não está na mistura ideal para você ter uma combustão completa ou a mais completa possível de todo aquele combustível que entrou dentro da câmara de combustão.
Mas é assim que funciona o carburador, você tem esses parafusos de furo calibrado que daí você vai fazendo, vai jogando, vai trocando um, põe outro, até você chegar naquela configuração e que fica bom ou né, que vai trazer um bom comportamento em vários pontos de rotação, mas nunca vai ser ideal. Nunca vai trazer um acerto que você vai poder assim dizer, opa, beleza, agora eu consigo ter economia, eu consigo ter performance, eu consigo fazer um motor partir a frio e funcionar muito bem a frio, porque daí a frio põe um pouco de excesso de combustível, o carburador não consegue fazer isso. Não existe forma. Até existe, né, nos carburadores mais modernos, né, tem aquela questão que você fecha um pouco ou limita a abertura, a quantidade de ar que passa para dentro do motor. Tipo, você limita a potência que você vai poder entregar com o motor frio e daí você compensa pela quantidade de ar que você vai fornecer para dentro do motor, você compensa essa falta de combustível a frio. Mas você vai estar limitando a potência a frio. O carro partiu a frio até ele esquentar. E coisa que na injeção eletrônica, né, que eu vou explicar agora, você não vai precisar. E daí vamos imaginar agora o segundo cenário, que é o cenário onde você tem uma injeção eletrônica para fazer o acerto, né? Então, como eu falei desde o início, a gente vai estar fazendo a comparação da injeção eletrônica só na gestão de combustível, para a gente poder comparar com o carburador. Beleza, chegou lá, você levou o teu carro também, lá o carro do teu cliente, lá no dinamômetro de rolo, de chassi, você amarrou o carro, você está com a injeção eletrônica instalada, você está com o teu computador conectado com a injeção eletrônica e você vai fazer uma medição. Você faz a medição de torque e potência e você faz a leitura da injeção eletrônica naquele momento onde você fez a medição. E daí beleza, então você fez a leitura e aí você vai ver que a leitura da tua sonda de oxigênio ficou um pouco mais para o lado rico, né, com excesso de combustível, um pouco mais para o lado pobre em alguns pontos e não ficou uma coisa ideal, né? Foi a primeira vez que você acelerou, você partiu do mapa de base que a gente chama, né? E daí nesse mapa de base vem uma configuração de base e ali não vai ser ideal, nunca vai ser ideal, mas já vai te dar um ponto de partida para onde você tem que ir. Beleza, antes disso, né, o que eu falei, quando você tem injeção eletrônica, você precisa selecionar um injetor, que é a mesma coisa quando você lá no carburador, você seleciona um carburador que vai ser possível fornecer a quantidade de combustível que aquele motor nessa nova configuração vai precisar. Quando você tem injeção eletrônica, você seleciona os injetores, para que você tenha certeza que aquele injetor vai conseguir fornecer a quantidade de combustível que aquela nova configuração daquele motor vai precisar. Então você seleciona um injetor, botou um injetor lá no lugar, no coletor de admissão, e daí você vai fazer as medições com aquele mapa de base que veio já na tua injeção eletrônica. Então você fez lá a medição, e aí você viu que os pontos estão um pouco para o lado de pobre, né, com falta de combustível, um pouco para o lado rico, com excesso de combustível, e daí você vem trabalhando ponto por ponto do funcionamento do motor. Você coloca na condição de 2000 RPM, 500 mB, QMB aceleração, e daí você faz a regulagem. Opa, aqui eu não estou pedindo torque, então vou colocar o lambda 1, né? Então combustão completa. Opa, beleza, aqui vai dar economia. Aí você varia um pouco a aceleração, vai para 600 mB na mesma rotação, e vai fazendo, sabe essa variação. 2000 RPM, 300, 400, 500, 600 mB, 700, 800, 900, 1000 mB. Ou pé no fundo. Aí pé no fundo já fica diferente, né? Daí agora você vai fazer o acerto de performance, que quando o condutor está pisando no fundo, ele quer que o carro avance, quer que o motor entregue potência. Então você vai lá e faz o acerto, faz a programação da injeção eletrônica para dar um pouquinho mais de combustível em excesso, porque naquele momento ele está pedindo aceleração. Então enquanto não está pedindo, você pode diminuir, pode colocar lá na lambda, no valor de lambda, né, igual a 1. Onde você vai ter a combustão completa, né, de todo aquele combustível, não completa, que não disse, mas completa entre aspas, né, mas a gente fala completa, mas que teve a melhor queima de combustível, tudo que você colocou, você praticamente queimou. Então, você faz ponto por ponto, condição por condição, e você vai medindo, você vai passando lá, fazendo as acelerações, ou você pode ficar segurando, no caso, o acelerador e freio ao mesmo tempo, para você ficar estabilizado num ponto específico onde você quer dar uma olhadinha mais com carinho, mais com cuidado, para você ter uma regulagem mais fina, e a partir daí você consegue fazer um acerto muito mais fino, né, na injeção eletrônica devido a essas características, né, porque você tem no caso, que nem eu falei, é uma central eletrônica onde você pode programar, e dentro dessa central ela tem todos os parâmetros necessários para que você possa, no caso, aplicar aquilo que você precisa naquele ponto de funcionamento do motor, no caso nesse exemplo, né, que a gente está dando nessa comparação da quantidade de combustível, e você tem uma leitura da sonda, né? Você tem uma leitura da sonda de oxigênio também no escapamento. Isso quer dizer o quê? Né? Tem mais uma função, no caso, nessa aí da injeção eletrônica, que não é só a hora que você está fazendo o acerto.
a programação da injeção eletrônica. Na hora que você está fazendo o acerto, beleza, você está numa condição estabilizada, você tem uma temperatura de ar ali que está mais ou menos controlada, que você tem um ventilador na frente do cofre do motor, geralmente você está com o capô aberto, então o motor ele não está muito quente, ele está resfriado ali, né? Então toda a área que está em volta do motor tem uma temperatura um pouco mais baixa, então é uma condição, vamos dizer assim, controlada que você está fazendo o acerto. Mas na rua, quando você está andando com o carro, quando você está no trânsito parado, né, naquele engarrafamento, aí você vai começar a andar com o carro, aquela condição já não é mais a mesma, e daí você tem a sonda de oxigênio, no caso, para fazer uma correção se for necessário, né? Existem estratégias dentro da central eletrônica que vão fazer uma correção também em função das condições que o motor está vivendo, né? No caso está numa condição onde a temperatura do ar está mais alta, a temperatura da água está mais alta, então ele vai fazer, a central eletrônica vai fazer as correções, mas se for necessário, a sonda de oxigênio vai dar o feedback para a central eletrônica, ela vai ler a qualidade da combustão, e se não tiver no objetivo que foi programado na injeção, ela vai dizer para a central, né? Opa, está numa situação em que a central vê que não está ideal, que foi aquilo que foi calibrado, que foi programado, a central vai tomar ação para fazer uma correção, ou colocar um pouco mais de combustível, ou tirar um pouco mais de combustível, e daí a sonda vai fazendo a leitura e vai trazendo, retroalimentando, né? A central eletrônica vira um loop, e daí nessa hora que o pessoal chama de malha fechada, né? Então vai fazendo esse loop, e nesse loop você vai conseguindo trazer para a condição ideal de funcionamento. Coisa que, no caso, no carburador não é possível, porque essa é uma peça que está física, mecânica que está lá dentro. E outra coisa que a injeção eletrônica também faz, não só essa correção do funcionamento, mas é também possível compensar desgastes ou então algum mau funcionamento pequeno que acontece no sistema. E a injeção eletrônica ela consegue compensar exatamente por ter esse sensor, essa sonda de oxigênio lá no escapamento para fazer essa correção. Então ela lê, opa, tá um pouco diferente aqui, não tá tão bom, então vamos fazer a correção para chegar no objetivo e daí trabalhar da maneira como tem que trabalhar. Então com a injeção eletrônica você consegue fazer isso, que é no caso, que eu falei, questão de desgaste ou um pouco de sujeira, de repente entupimento, ou então até desvio de produção. Porque quem está acostumado com essa área de produção sabe que todos os lotes, nem sempre os lotes entregam a mesma dimensional, às vezes tem um pouquinho de diferença, né? É claro que dentro das tolerâncias, né, de produção não pode sair da tolerância, se sair da tolerância daí não tem o que fazer, nenhum sistema vai ser possível, vamos dizer assim, compensar alguma coisa que está fora da tolerância, mas existe uma tolerância ali, pode ser que você tenha um pouquinho mais de combustível, no caso do injetor, um pouquinho menos, né? E daí a sonda ela vai fazer a leitura e daí a central eletrônica vai ver que não está no objetivo e ela vai compensar, né? Então é possível fazer todas essas correções e também usar da programação de uma maneira muito mais eficiente do que, por exemplo, no carburador, onde você vai ter lá aquele parafuso calibrado, e se tiver desgaste, né, tiver diferença de produção, no caso, como é que eu falei, dispersão de produção, ou se tiver alguma coisa relacionada a entupimento, sujeirinha, alguma coisa que entrou ali naquele giclei, está bloqueando um pouquinho a passagem de combustível, não vai haver correção. E daí você não vai estar funcionando na condição ideal. E daí aquele acerto que você fez lá no dinamômetro, né? Lá no dinamômetro de chassi, lá no dinamômetro de rolo, com o teu Chevette lá com o carburador, ele já não vai ser o mesmo. E daí você vai ter que parar o carro, vai ter que fazer a manutenção. Claro que a injeção eletrônica também você vai precisar, né? No caso se for um entupimento. Mas se for uma dispersão de produção ou então um desgaste, daí você já não vai conseguir compensar e o carro logo já tem que ir na manutenção. No caso da injeção eletrônica já não é assim, você consegue compensar, você consegue espaçar um pouco mais, sabe, essas manutenções, e você fica com o carro funcionando de uma forma ideal durante muito mais tempo. Então, e outra coisa, né, e facilita também com a injeção eletrônica o seu trabalho, porque você vai estar sentado dentro do carro, você vai fazer a leitura da sonda no momento que você está fazendo o acerto, e daí você vai lá no seu computador e vai modificar os valores e faz de novo a medição. Vê de novo, opa, fez aí o registro, né? Olhou o registro, opa, nessa rotação aqui está precisando um pouquinho mais de combustível, aqui eu preciso menos, vai lá, modifica na centralzinha eletrônica de novo, no seu computador ligado ali dentro do carro, e daí você já faz a medição de novo, e daí você já vê, opa, não ficou tão bom, agora melhorou, mas ainda precisa mais um tapinha aqui. Então você vai trabalhando assim de maneira muito mais rápida e muito mais eficiente. No carburador o que é? Você monta, você faz a medição, opa, não tá bom, desmonta tudo, troca as peças, põe de novo,
Liga de novo, aí o motor já esfriou, você vai ter que esquentar o motor de novo, aí você vai ter que partir, daí esperar o motor esquentar, depois fazer a medição, daí ler de novo, não tá bom ainda, nesse ponto aqui não ficou bom. Aí você vai ter que ficar procurando, sabe, com o carburador, qual que é o melhor compromisso que você vai ter. Em termos de potência, claro, se o teu cliente colocou um comando de válvula, né, com mais duração e com mais lift, mais levante de válvula, ele está procurando performance. Então você vai ter que fazer um acerto que seja para performance. Mas aí você vai estar tirando aquela condição de ter um carro mais econômico na hora que ele não precisa. Então aí podem acontecer outras coisas, por exemplo, pode ser que daí nessa fase de baixa carga, onde você não está solicitando muito motor, fique com muito combustível, e daí você começa a ter carbonização na vela, né, que pode acontecer, que daí impede que a centelha saia da maneira, aconteça, né, a centelha que sai pela vela aconteça da maneira correta. Você pode ter depósito também nas válvulas de admissão, na válvula de escapamento, porque tem excesso de combustível. Então todos esses problemas vêm junto com o carburador, né, que daí quando você está fazendo o acerto com injeção eletrônica, você pode evitar ou minimizar. Evitar você não vai conseguir, porque sempre vai ter carbonização, você está queimando combustível, né? O álcool ele é um pouco melhor, né? A gasolina ela carboniza mais, mas o álcool ele carboniza menos, tem muito pouca carbonização, muito pouco problema de carbonização, mas acontece também. Se você põe muito combustível, né, vai carbonizar igual a gasolina, mas a gasolina, mesmo que você esteja rodando lá na mistura estequiométrica, né, vai ter um pouquinho mais de depósito de carvão do que quando comparado com álcool, né? Então essa parte daí do carburador vai acontecer isso também. Você vai ter depósito de carvão, pode ter na vela, e daí você atrapalha a produção da faísca, e se atrapalha a produção da faísca você já não tem uma combustão tão boa, e daí tudo isso vai se acumulando, fazendo com que o carburador seja um pouco mais complicado, seja mais difícil você conseguir ter um acerto que vai durar muito tempo. No caso da injeção eletrônica não, é mais fácil e você traz menos problemas, né? Traz menos condições em que você vai ter um funcionamento que não vai estar ideal para aquele carro, para aquele motor, para aquela condição, para a nova configuração que o teu cliente trouxe, para que você tenha daí um funcionamento sempre ideal ou mais próximo daquilo que você deseja, que o cliente precisa para poder trabalhar naquele motor, poder usar aquele motor e ter uma satisfação também, né? Satisfação do cliente em usar, por exemplo, um carro com injeção eletrônica e um carro com carburador. Então, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês. São essas as três diferenças em relação de um carburador com injeção eletrônica. Lembrando que a injeção eletrônica a gente está comparando só a parte de gestão de combustível, para poder comparar com o carburador. A injeção eletrônica tem muito mais coisas, tem gestão de avanço, tem gestão de falhas, tem gestão de OBD, de emissões, tem várias outras coisas. Dirigibilidade também, né, que é a parte que você acelera e tira o pé do acelerador, como o motor reage. Então tem várias coisas que a injeção eletrônica gestiona para fazer com que funcione, né, o motor funcione da maneira ideal, ou a maneira mais buscada por aquele cliente ou aquela pessoa que está ali modificando e usando aquele carro. E tem as diferenças básicas, né, que tem na injeção eletrônica são a parte de manutenção, né, o carburador você tem sempre uma inspeção visual, você olha, vê se a peça está boa ou não está boa, e daí você troca, daí monta e testa e fica naquele negócio, no sentimento, eu acho que está bom, não, acho que não ficou tão bom. Tem até quem é mais lá da década de 80, 70, 80, 90, sempre escutou daquele negócio, tem aquele mecânico que é bom porque ele encontra problema de ouvido, só o carro chegar ele já sabe. Por quê? Por que isso? Porque precisa desse tipo de coisa. Porque você não tem uma leitura de falha no carburador, que nem tem na injeção eletrônica. Então, para manutenção, a injeção eletrônica ela é muito melhor, porque ela vai te dizer exatamente onde você tem que atuar para poder corrigir um problema que tem naquele motor. No carburador você vai testando e vai no sentimento, né? Aí, num dado momento, o negócio funciona, né? Você trocou lá, sei lá, todas as peças do carburador, daí funcionou. Vai testando uma por uma até você chegar no resultado. Na injeção eletrônica não. Você tem a leitura de falha e você vai lá e atua exatamente naquele que tem o problema. Tem a questão da precisão, que é outra diferença. O carburador é totalmente mecânico e a injeção eletrônica é um sistema eletrônico, eletromecânico e mecânico. Então ela tem uns feedbacks, né, em relação aos atuadores que tem ali na gestão de combustível, que no caso é um injetor. Daí tem a sonda de oxigênio que faz a leitura da qualidade da mistura. Se não tiver objetivo, a central eletrônica vai lá e corrige, né, faz uma compensação para poder ficar trabalhando na condição ideal. E daí tem a questão do acerto, né? Que no acerto você vai ter muito mais possibilidade de chegar numa condição ideal de funcionamento em que você tenha
Não só performance, né? Porque, como eu falei, uma pessoa, um cliente que chega para você com um Chevette, em que ele fez uma modificação no coletor de admissão, né? Onde ele abriu os dutos para o motor respirar melhor, que ele colocou um comando de válvula com mais permanência de abertura da válvula, com mais lift, mais uma abertura de um tempo, não só o tempo, mas uma abertura maior da válvula também, para que entre mais ar dentro daquele motor, né? Ele está buscando performance. Então você vai conseguir, no caso com injeção eletrônica, fazer o acerto de performance que ele precisa quando ele estiver solicitando, e quando ele não estiver solicitando, deixar ali o motor de boa, trabalhando com uma condição de consumo ideal, para que ele fique também satisfeito não só com a performance do motor, mas também que ele possa andar, no caso, e não ficar gastando horrores de combustível só porque o sistema não permite, que no caso do carburador, se você for calibrar somente para performance, daí você vai perder essa questão do consumo de combustível, porque ele não permite fazer uma diferenciação entre a fase, né, de diferenciação no caso do fluxo de combustível, né, na fase onde você não está pedindo performance e na fase onde você está pedindo performance, que é quando você acelera tudo. Então é isso, galera, é isso que eu tinha para trazer para vocês em relação à diferença entre carburador e injeção eletrônica. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se eu tiver alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, de algum tema, algum conteúdo sobre essa parte de carburador ou qualquer outra parte do acerto de motor de combustão interna, né, de programação da injeção eletrônica, deixa aqui embaixo também nos comentários que eu vou estudar e vou trazer para vocês daí, nesse caso, esse conteúdo. Então, um grande abraço, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.